Vamos lá. Vamos. Aonde? Na historinha. Ah, tá. Desculpa. Muito bem. A historinha de hoje é Daniel na Cova dos Leões. Quem já não ouviu falar dessa historinha, hein? E é muito legal. Vamos lá. Daniel na Cova dos Leões? Daniel na Cova dos Leões. Eu quero ler agora. Vamos ver. Vamos. Daniel, no capítulo 6, está escrito assim. Por que você está falando tão baixo assim? Ah, tá, vou falar mais alto, porque a historinha tem que prestar atenção. Então tá. Após o reinado de Nabucodonosor, seu filho tornou-se rei. E depois dele, Dário foi nomeado rei da Babilônia. Dário, tia Luza, era o filho de Nabucodonosor, então. Não enrola, Pepeu. Tá. Depois eu respondo para você, preste atenção. Dário decidiu escolher várias pessoas para ajudar a administrar o país e entre elas escolheu Davi. Então, não, Davi não, Daniel, estou com Davi na cabeça hoje. Daniel, desculpa, gente. Daniel era um servo de Deus. Ele amava de todo o coração. Além disso, era um homem honesto e um bom administrador. E o rei Dário gostava muito do seu trabalho. Porém, alguns ministros e governadores não gostavam de Daniel e, por isso, tentavam acusá-lo. E ele sabia o quanto Daniel era fiel a Deus. O rei Dário sabia disso. Então, a única maneira que encontraram para prejudicá-lo foi pedir que o rei assinasse um decreto para proibir as pessoas do seu reino pedir qualquer coisa a qualquer Deus. A quem desobedecesse a lei seria jogado na cova dos leões. O rei concordou e assinou o decreto. Esse decreto dizia que não podia pedir nada. Não podia orar a outro Deus, não podia fazer as suas preces, pedir ao Papai do Céu, que Daniel servia ao Papai do Céu, né? O nosso Criador. Então, os invejosos pegaram e botaram na cabeça lá do rei e falaram: Rei Dário, você tem que fazer um decreto, você tem que fazer uma lei, fazer com que as pessoas que fizerem isto vai sofrer a consequência. E aí, o rei concordou, assinou o decreto que era válido por 30 dias. Não podia fazer nada disso, nem orar, nem 30 fazer... 30 dias não 30 podia orar? dias. E logo os inimigos de Daniel o encontraram orando. Daniel, tá certo, Daniel, tia Luz, fica 30 dias sem naquela orar. época, Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. Fazia uma oração bem linda, com a janela bem aberta. E buscava o Senhor de joelhos. Tia Luz, você sabe o que eu penso? Às vezes tem alguns coleguinhas que dizem, eu não gosto de orar. Aí é a mesma coisa que dizer que não gosta de falar com Deus, né? É verdade. Então, voltando para a história, Pepeu. Então, aquelas pessoas que fizeram isso, viram Daniel orando e correram fazer fofoca para o rei. Quando Dário soube que as pessoas que haviam desobedecido, que a pessoa que havia desobedecido a lei era Daniel, o rei ficou muito triste, o rei Dário ficou muito triste, pois o decreto não podia ser anulado. Então, diz aqui a história, que o rei tentou salvá-lo, mas não pôde. Então, o rei ordenou o castigo de quem fazia isso era ser jogado dentro de uma cova cheia de leões bravos, Gente, famintos, com fome. muita fome. E eles fizeram isso, deixaram os leões passar fome para quem fosse jogado lá ia ser devorado. Então, o que aconteceu? Daniel foi jogado lá na cova dos leões. Jogaram uma pessoa numa cova dos leões, porque ela estava orando. É isso, tia Luz? Daniel estava orando. E aí, aquelas pessoas que não gostavam de Daniel, aquelas pessoas ruins, pegaram e fizeram aquela fofoca para o rei. E o rei não pôde voltar atrás no que ele tinha prometido. Aí ele pegou e mandou jogar Daniel.
E o rei passou a noite inteira sem dormir, preocupado. Disse, coitadinho do meu amigo, foi devorado. Será que o rei pensou assim, será que o Deus dele pôde salvá-lo? Então, diz a história que na manhã seguinte, o rei Dário foi depressa até a cova dos leões e com a voz bem triste assim, chamou, Daniel, Daniel. E aí, com aquela voz triste... Daniel estava morto. Não. Deixa eu lhe contar. Sim, o rei estava triste, chamou Daniel. Não, o rei estava triste pensando que Daniel já tinha virado churrasquinho, né? Ou um bom bife para os leões. Mas não. Daniel pegou e respondeu. Daí ele disse assim, não, peraí, deixa eu ver. Olha só, Daniel, disse o rei. Aí, disse assim, será que o teu Deus conseguiu te salvar dos leões? Muito depressa, Daniel escutou a voz do rei e disse assim, Deus enviou um anjo para me proteger dos leões. E os leões Daniel estava vivo, então. não me feriram. E em seguida, Daniel foi tirado lá da cova dos leões, bem direitinho, salvo. E os leões não gostaram de Daniel. Não, ele falou, o anjo do Senhor foi enviado e tapou a boca dos leões. E aí os leões ficaram quietinhos e Daniel fez deles uns travesseiros bem quentinho. E Daniel pôde ficar lá bem em paz, porque o nosso Deus sempre nos protege. Então, o que a gente aprendeu? Aprendeu muitas coisas nessa historinha, né? Uma das coisas que é muito feio a gente fofoquear das pessoas, falar mal das pessoas, invejar as pessoas como aquelas pessoas. Eu também acho isso. E aí conta a história, gente, que o que aconteceu? Dário ficou tão revoltado com aquela situação, daquelas coisas que eles falaram, que eles que fizeram toda aquela fofoca e quiseram todo o mal de Daniel, foram jogados na cova dos leões com suas famílias. E eles que morreram no lugar de Daniel. Então, o que a gente aprende? Primeiro, que é errado a gente fazer fofoca dos nossos amiguinhos, é muito errado. E o certo é fazer como Daniel, orar, buscar o Senhor, que quando vir a prova, quando vir a tentação, ou vir o problema, a dificuldade, o nosso Deus, que sempre nos ouve, vai lembrar daquelas orações que a gente faz todos os dias pedindo a proteção e vai nos dar a vitória, vai enviar o seu anjo, vai nos guardar, tá bom? E a hora... Vamos lá! Papai do céu, muito obrigado por mais um programa, por mais uma semana. Venha abençoar todos os nossos amiguinhos de casa. Todos os nossos amiguinhos. E que o Senhor possa nos abençoar a semana que vem muito mais. Em nome de Jesus. Amém. A semana que vem nós estamos de gincana. Tem um monte de coisa legal. Temos gincana, temos convidados novos. E o nosso vô Geradino vai estar aí, né? Exatamente. Então nós vamos, aí vai vir com a sua caminhonete. Tem muito. Tchau, gente. Tchau. Que lindo dia, que alegria, eu te amo.